Este é mais um vídeo da série em que estudamos expressão. Estamos estudando expressão porque música é a arte de transmitir sentimentos, traduzir impressões através do som. E nós vamos transmitir sentimentos, traduzir impressões por meio da expressão. Já vimos que expressão é um conjunto de características que podem variar de acordo com a interpretação. E a expressão envolve variações de andamento, articulação, intensidade e, dentro de intensidade, nós estamos trabalhando dinâmica. Neste vídeo, em específico, nós vamos trabalhar os estilos de dinâmica. Nós já vimos nos vídeos anteriores que a interpretação dos nossos hinos deve se basear na inspiração da poesia. Então, a primeira dinâmica, o primeiro estilo de dinâmica que nós vamos trabalhar é a dinâmica com relação à interpretação da poesia. Todos os nossos hinos são sacros, todos. Agora, dentro desse universo de hinos sacros, nós temos hinos com estilo, com letras de louvor, que são hinos de glorificação, de demonstração de alegria, de júbilo, e temos também hinos de súplica, que são hinos de clamor, ou hinos que têm letras sentimentais, que falam de sofrimento. Cada estilo desse vai ser interpretado com suas peculiaridades. Se o hino tem letra sentimental, se fala de sofrimento ou se é de clamor, nós vamos interpretar, vamos fazer a dinâmica de acordo com este sentimento. Um sentimento de humildade, de quem realmente está clamando, de quem está chorando, não é? Como é a letra dos hinos. E, neste caso, a intensidade é mais suave, mais delicada. Por exemplo, o hino 194. Vamos analisar aqui a poesia do hino 194. Esse hino fala basicamente o quê? Olha, vós na verdade chorareis, vos lamentareis. Enquanto o mundo se alegra, disse o Rei dos Reis, vós chorareis, vós lamentareis, né? Mas eis que muito em breve Cristo retornará e nossa alegria nunca terminará. Quer dizer, a gente vai ter alegria, mas por enquanto nós estamos chorando e lamentando, né? Olha aqui o terceira estrofe. Nós sofreremos aflições como Jesus sofreu. Então, é um hino é uma letra cuja proposta nos indica que nós devemos interpretar com uma intensidade suave, mais delicada. Então, nós vamos trabalhar, mesmo que trabalhando aquele crescendo e o diminuindo nos finais de frase, como nós vimos no vídeo anterior, mas nós vamos trabalhar aí num parâmetro de intensidade de piano ou pianíssimo até meio forte. Nós não vamos passar disso. Então, vamos ver como ficaria esse hino. Olha.
Então, nós trabalhamos um crescendo discreto, um diminuindo discreto, mas neste intervalo aí de intensidade de pianíssimo até meio forte no máximo. Agora, por outro lado, nós temos hinos cuja letra expressa coragem, ânimo, alegria. Neste caso, a dinâmica já tem outro comportamento. Em relação à interpretação da poesia, a dinâmica agora deverá ser de meio forte para forte. Eu vou trabalhar o crescendo e o diminuindo, mas o meu intervalo de trabalhar a dinâmica vai ser de meio forte para forte. Vamos ver, por exemplo, o hino 281. Vejamos a letra, a poesia desse hino. Olha aqui, como é a letra desse hino. Olha o coro. Aliás, a gente já começa dizendo: o Rei dos Reis nos fez soldados celestiais. Olha só, soldados celestiais. Soldado não tem muita inspiração de cabecinha baixa, não, né? Aí vem o coro e fala: soldados valorosos, nós somos de Cristo Rei. Soldados da verdade que amam a sua lei. Vitória alcançaremos em nome do Redentor, com valor, com fervor, com a fé em Deus, eterno dominador. Olha, essa poesia é muito representativa, assim, de muito vigor, de muita fé, de muita coragem, de muito pensamento positivo. Eu não posso fazer isso com pouca força, não. Tem que ser com muita intensidade. Então, como ficaria a interpretação desse hino? Agora já é outro patamar. Então, eu já vou trabalhar do meio forte para forte. Vamos ver? Então, qual foi o parâmetro utilizado aí? A poesia. Então, um dos estilos de dinâmica que nós vamos nos guiar é a poesia. Então, dinâmica com relação à interpretação da poesia, ok? Um dos teóricos mais respeitados da atualidade, por Milmed, diz que existem dois estilos de dinâmica, a dinâmica natural e a artificial. Dinâmica natural é a dinâmica própria do desenvolvimento do fraseado, do sentido lógico da frase. A dinâmica natural, ela não é representada na partitura, não tem grafia na partitura, ela é natural. Como o próprio nome diz, ela segue um fraseado, sentido musical natural. As frases são como o nascer e o pôr do sol. Começam mais suave, crescem e decrescem.
Então, numa hipótese de dinâmica natural, vamos executar, por exemplo, o hino 106. O hino 106, de acordo com a poesia, olha só, é um hino de súplica, não é? É um hino de clamor, de súplica. Nós vamos orar. Então, nós estamos dizendo, em nome do nosso Redentor, oramos a Ti, ó Deus. Ó, vem com Teu calor, com Teu divino amor, visita-nos desde os céus. Então, é um hino que nós estamos nos colocando diante de Deus, que nós vamos orar, é um hino de súplica. Se é um hino de súplica, nós vamos executar com uma intensidade mais suave. Lembra que a gente disse que nesse estilo de poesia, nós vamos executar um pouco mais suave. Então, nós vamos fazer o crescendo no início da frase, a gente atinge a intensidade desejada, que vai ser meio forte, né? Nós vamos começar desde o pianíssimo, nós vamos crescer e vamos atingir ali no máximo meio forte, né? E ao final da frase nós vamos fazer um decrescendo discreto, não significa que nós vamos chegar no pianíssimo. Como nós dissemos, esse decrescendo do final da frase é só uma suavizadinha, é só para fazer uma finalização discreta. Então, vamos ver. Todo início de frase, a gente vai fazer esse crescendo. Me desculpa eu estar falando sempre frase, mas para facilitar o nosso raciocínio. Todas as respirações, né, sejam elas de semifrase, por exemplo, aqui nós temos uma vírgula normal, não é? Seja ela uma vírgula normal que indica um término de frase, ou seja ela uma vírgula pequena indicando o final de uma semifrase, mas esse diminuindo e esse crescendo, eu estou me referindo às respirações. Chegou ali na véspera da respiração, você vai considerar como um final de frase, tá bom? Para facilitar o nosso raciocínio. Nós estamos então falando em frase, sempre frase, levando em consideração as respirações indicadas no inário pelas vírgulas, sejam elas vírgulas pequenininhas, indicando uma semifrase, ou até mesmo uma célula menor, né, um motivo, ou a vírgula normal, que estaria a indicar o final de uma frase. Como esse vídeo aqui não é para a gente tratar da fraseologia específica, vamos falar de modo genérico frases, sempre nos referindo à respiração, tá bom? Eu peço a você que me desculpe por às vezes estar sendo até a utilização do termo não estar sendo tecnicamente muito correto, tá bom? Então, eu acredito que não vai prejudicar a nossa compreensão do tema, que é dinâmica. Por isso, vamos nos ater a falar final de frase, ok? Então, voltando à dinâmica, nós vamos trabalhar entre pianíssimo e meio forte. Vamos fazer no início do hino crescendo, vamos atingir a intensidade desejada, que vai ser no máximo meio forte. Ao final da frase, nós vamos fazer um diminuindo. E esse diminuindo, eu não vou chegar até aqui o pianíssimo não, tá bom? Então, eu tô lá, ó, no meio forte, final da frase, eu faço um diminuindo discreto, faço a respiração, a próxima frase eu vou começar também de onde eu parei, de onde eu terminei a frase anterior. Toco a primeira nota e nela eu já faço um crescendo. Então, vamos lá?
Isso é a dinâmica de acordo com o fraseado, de acordo com a interpretação da poesia, desculpa. Então, a dinâmica de acordo com a interpretação da poesia, eu apliquei a dinâmica natural dentro da dinâmica indicada pela poesia. Então, nós temos a dinâmica indicada pela poesia me diz, olha, a letra do hino é de oração, é de clamor. Então, eu já sei que eu vou tocar suave, não pode ser com muito volume de som. Agora, dentro desse parâmetro de pianíssimo até meio forte, nós fizemos a dinâmica natural. Todas as frases, cresceu, diminuiu, cresceu, decresceu. Cresceu do mesmo jeito. Muito bem, essa é a dinâmica natural, em que todas as frases eu começo, faço um crescendo, ao final um diminuindo. Cresce, ao final diminui discretamente, tá bom? Então, nós estamos trabalhando aqui a dinâmica natural. Agora, Bourdieu diz que nós temos também a dinâmica artificial. A dinâmica artificial é indicada pelo compositor como um meio de expressão e ela deve ser grafada, ela deve ser escrita na partitura, porque muitas vezes ela não coincide com a dinâmica natural e por isso ela deve constar na partitura. Para análise da dinâmica artificial, é necessário conhecimento musical aprofundado de composição, regras de harmonia, para se conhecer pontos culminantes, cadências, estrutura musical, um conjunto de informações que nem todos músicos e organistas possuem. Então, eu vou exemplificar aqui de modo muito singelo como seria uma dinâmica artificial aqui para o hino 106. Vamos começar pianíssimo. Pianíssimo, aí nós vamos fazer um leve crescendo e ao final da frase a gente diminui para o pianíssimo novamente. Nesta próxima frase, nós já vamos tocar com mais intensidade. Aqui, nós já vamos atingir um meio forte. O nosso crescendo aqui vai ser mais robusto. Então, olha, aqui eu comecei pianíssimo, cresci apenas até o piano. Agora, aqui, nesta próxima frase, eu vou crescer até atingir o meio forte. Só que no final desta frase aqui, nós temos uma fermata, né? Então, eu vou sustentar esse meio forte, depois eu faço um leve diminuindo e vou começar a próxima frase aqui depois da fermata, já crescendo, atingindo um forte. Chegar até forte aqui. Aqui, nós vamos fazer um diminuindo para finalizar a frase, né? E esta próxima frase, eu já vou fazer meio forte. Já não vou tocar na mesma intensidade dessa. Esta frase vai ser meio forte. E esta última frase, piano. E encerrando pianíssimo como comecei. Percebeu? Então, olha. Primeira frase, pianíssimo, cresce até um piano. Segunda frase, vou crescer até chegar ao meio forte. Esta outra frase, já no segundo sistema, eu vou atingir forte. Após a vírgula, esta próxima frase, vamos manter no meio forte. E a última, pianinho. Então, vamos lá? Isso é a dinâmica artificial, tá
bom? Quer dizer, cada frase eu atingi um patamar diferente. Diferente da dinâmica natural, que todas as frases eu cresci, decresci, crescendo, decrescendo, de igual forma. Na dinâmica artificial, não. A gente vai convencionar, a gente vai estabelecer onde vamos fazer um crescendo. Nesse ponto nós vamos chegar no forte, nesse ponto a gente diminui e etc. Então, a dinâmica artificial, ela tem que ser grafada, tem que ser escrita na partitura. Não é eu aleatoriamente escolher, aqui vai ser assim, aqui vai ser assim. Não, a dinâmica artificial é fruto da análise aprofundada da composição musical, de acordo com regras de harmonia, a estrutura musical, enfim, depende de conhecimento para poder atribuir essa dinâmica artificial. Então, feitas estas breves considerações, vamos analisar qual tipo de dinâmica, ao menos por hora, é aplicável nos nossos hinos. Então, vamos raciocinar aqui juntas. No nosso inário não tem grafia de dinâmica. Nós, organistas, fazemos parte de um conjunto musical formado por orquestra e canto congregacional. Então, nós fazemos parte da orquestra. Agora, fazemos parte também de um conjunto maior, que é música instrumental, a orquestra, mais o canto congregacional. Então, é todo esse conjunto, orquestra mais irmandade cantando, é que forma o nosso grande conjunto musical. Pois bem, ao tocar em conjunto, nós devemos primar pela uniformidade. Como se fosse um só instrumento ou uma só voz emitindo o som de forma homogênea, no mesmo sentimento. Aplicar a dinâmica artificial segundo o critério de interpretação de cada músico ou organista vai resultar em diferentes dinâmicas sendo executadas ao mesmo tempo, o que afastaria por completo este primado aí da uniformidade, conforme é a proposta do Manual de Orientação Orquestral. Sendo assim, considerando que a execução dos hinos pela orquestra, e nós fazemos parte da orquestra, deve ser homogênea e uniforme, de modo que nenhum instrumento se sobressaia aos demais, fundindo-se como se fosse um só som, a dinâmica artificial, enquanto não estiver escrita, grafada no inário, não é recomendada para a execução dos nossos hinos enquanto executados na congregação. Agora, vamos continuar a reflexão.
O inário foi escrito para ser cantado. A orquestra apenas auxilia a irmandade no canto. A dinâmica natural, como o próprio nome já diz, segue o diálogo musical natural. Observa que quando a irmandade canta a poesia, automaticamente faz um decrescendo no final da frase, principalmente se a última nota for longa. Vamos ver, por exemplo, um hino em que a última nota é longa. Um hino bem simplesinho, hino 314. Nós temos aqui, ao final do sistema, olha, uma nota que vale 3 tempos. Como é que a Irmandade executa isso? A Irmandade canta esta nota e faz um decrescendo. A Irmandade não sustenta 3 tempos na mesma intensidade, como se fosse um tenuto. Lembra que a gente viu tenuto quando estudávamos articulação? Tenuto é sustentar o som. Então, a Irmandade não sustenta, a Irmandade não cantaria assim, ó. Vou começar lá do início do hino para exemplificar o final da frase. Então, vou fazer um tenuto, vou fazer um sustentado para você ver se confere, para você ver se a Irmandade canta é assim. Então, vamos lá. A Irmandade não canta assim, sustentando toda a vida. Como que a Irmandade canta? Não é assim? A Irmandade canta reis. Viu? Decrescendo natural. Natural do diálogo musical. Natural da própria composição musical. Reis. Vai diminuindo. Então, a orquestra, os músicos e as organistas devem de igual modo seguir esse colorido musical, fazendo um decrescendo na intensidade em conformidade com a dinâmica natural produzida pela Irmandade, pelo canto congregacional. Por isso, na minha humilde opinião, considerando que a orquestra na congregação tem como objetivo auxiliar a Irmandade a cantar com sentimento sacro, de reverência a Deus, e a execução dos hinos deve ser uniforme e homogênea. E também levando-se em conta que a dinâmica natural segue o discurso musical, sendo inclusive já executado pela Irmandade através do decrescendo nos finais de frase, a dinâmica natural, ou seja, a dinâmica do fraseado, é a que atende à proposta do Manual de Orientação Orquestral. Que proposta é essa? A proposta da uniformidade. Tocar uniforme, todos como se fosse um só, todos iguais. Então, a Irmandade já faz um decrescendo natural. É a dinâmica natural, esta é a que nós também devemos produzir. Já ouvi muitas irmãs e irmãos preocupados em saber como é a dinâmica do hino tal. Não se preocupe, nós vamos adotar a dinâmica em relação à poesia e a dinâmica natural. Então, em relação à poesia, identificamos que essa letra, essa poesia, expressa uma letra sentimental,
clamor, sofrimento, então nós já vamos tocar mais suave. Esse suave é entre piano e meio forte. Neste intervalo de som, neste intervalo de intensidade, nós vamos fazer a dinâmica natural, crescendo, decrescendo, crescendo, decrescendo. Agora, se o hino expressa louvor, ânimo, coragem, alegria, então primeiro a interpretação, a dinâmica em relação à interpretação da poesia. Então, esta poesia de ânimo, coragem e fé, essa já vai ser de meio forte ou de piano até forte. Vamos pensar assim, vamos elastecer. De piano até forte, né? Nós vamos atingir volume sonoro mais denso, né? De piano até forte. Agora, neste parâmetro da poesia, então, de acordo com essa dinâmica fornecida pela poesia, nós vamos trabalhar a dinâmica natural, contornando o início e o final das frases, com o movimento do nascer e do pôr do sol. Pois bem, essa dinâmica natural, como eu disse, ela sugere o movimento do sol. Observa que alguns dias o sol se manifesta de forma tão suave que nem chegamos ver os raios solares. Ou melhor, vemos, mas de uma forma bem discreta, né? Vemos a luz do dia, né? O dia, vamos dizer assim, clareou. Se o dia clareou, é porque tem luz do sol. Mas o sol tão tímido que a gente nem chega a contemplar os raios. Agora, mesmo que o sol seja bem tímido, vai chegar a hora de ele se pôr, não é? Mesmo que de forma tímida, ele nasce e se põe. Agora, já outro dia, desde muito cedo, os raios solares já despontam com tanto brilho, espalha luminosidade por todas as frestas. E também neste dia que ele irradia luz com toda a intensidade, chega o momento de ele se pôr. Ao final do dia, o sol se põe. Então vamos imaginar esse movimento do sol nascer e se pôr é a dinâmica natural. Agora, a intensidade do brilho do sol, um dia mais tímido, outro dia com mais vigor, essa é a dinâmica com relação à poesia. Vamos imaginar um hino de funeral? Hino 427. Olha esse hino. Normalmente não se toca em serviço divino fúnebre, né? E este aqui é um hino exclusivo para ser cantado em culto fúnebre. Então, é um hino que não vai ser cantado na igreja, pelo menos em regra, né? Mas nós organistas, músicos, a gente deve conhecer todas as partituras, todos os hinos, devemos cantar, devemos tocar, e a gente vai cantar com o sentimento próprio da poesia do hino.
Então, este hino aqui, como que a gente cantaria? Qual seria a dinâmica com relação à interpretação da poesia? A dinâmica com relação à interpretação da poesia vai ser de pianíssimo até quase piano só, né? Não vai sair desse volume sonoro. Pronto, bem discreto. Então, vamos lá. Então, olha, foi bem discreto, até abusei na economia da intensidade, né? Máximo mesmo foi o piano. Bem discreto, o nosso limite mínimo e máximo de intensidade, de acordo com a interpretação da poesia. Agora, dentro desse limitezinho fornecido pela poesia, aí nós trabalhamos a dinâmica natural, crescendo, diminuindo, né? Nos finais de frase. Agora vamos analisar um outro hino totalmente diferente. Vamos ao hino 366. Olha só, esse hino 366, o que ele expressa? Ó, o Santo Evangelho diz: marchai, tende fé em Deus, nele confiai. Todas as batalhas enfrentai, pela fé tereis vitória. Deus, por Cristo, tudo cumprirá. O seu auxílio nunca faltará. Nos combates vos ajudará. Pela fé tereis vitória. Ah, que ânimo, não é? Desse hino, poxa vida! Uma letra, uma poesia dessa nos inspira, nos indica que nós devemos tocar agora. A poesia está nos indicando fé, coragem. Então, vamos trabalhar aí, ó, de meio forte para forte. Não é? Meio forte para forte, ou até um pouco mais. Então, pela poesia, a dinâmica com relação à poesia me indica que eu vou trabalhar nesse parâmetro, de meio forte para forte. Agora, a dinâmica natural me diz, olha, dentro
desse intervalo aí de som, dentro dessa liberdade de som aí entre meio forte e forte, vamos fazer o diminuindo, o crescendo dos finais de frase. Então, vamos lá? Percebeu a diferença? Então, olha, primeiro nós vamos nos basear na dinâmica com relação à interpretação da poesia, para eu saber qual que é o meu parâmetro, qual que é o meu limite mínimo e limite máximo. Depois da poesia, me indicar qual que é o patamar que eu vou trabalhar de intensidade, de som que eu vou trabalhar, aí sim eu trabalho os crescendos e diminuindo dos finais e início de frase, que isso aí diz respeito à dinâmica natural. Só que nós vimos que dinâmica natural não é eu diminuir o volume até chegar no mínimo todas as frases. Não é isso. É um diminuindo natural, é um diminuindo discreto, só para eu não causar aquele impacto agressivo dos finais e inícios de frase. Tudo bem? Espero ter contribuído com seus estudos e a gente ainda vai continuar no tratamento da dinâmica no próximo vídeo, porque um assunto curioso é o seguinte: tudo bem, o crescendo, eu sei que na primeira nota eu já posso fazer um crescendo e atingir o volume que eu desejo tocar a frase toda, e vou manter, né? Até chegar ao finalzinho da frase onde eu vou fazer o decrescendo. Tá, mas e esse final da frase, onde eu começo a fazer o decrescendo? Isso nós vamos tratar no próximo vídeo, que vai depender do ritmo final das frases. Te aguardo no próximo vídeo.